Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Nuno Fazenda, o Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços. Muito obrigada por estar aqui com o Jornal de Negócios e a Antena 1. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo amável convite que me fizeram para estar aqui presente e dizer-lhes que é um enorme gosto poder aqui partilhar um bocadinho aquilo que são os temas desta pasta do turismo, comércio e serviços. Creio que o principal capital do país são as pessoas, os portugueses, não só porque é um país que recebe bem, um país aberto ao mundo, mas são as pessoas que têm sido os portugueses capazes de ultrapassar aquilo que são os desafios que se têm colocado no nosso país, seja ao nível de ultrapassar uma crise económica, seja de ultrapassar uma crise pandémica, e por isso as pessoas, os portugueses, são, ao meu ver, o principal capital do nosso país. Os proveitos totais do turismo em Portugal, o ano passado, totalizaram 5.003 milhões de euros, mais do dobro do que em 2021 e mais 16,5% do que em 2019. Ainda assim, este aumento está relacionado não com o número de dormidas, mas com o valor do preço, portanto, com o aumento dos preços. Este é o caminho que se pretende seguir, ou seja, menos pessoas, mais valor? Sim, o nosso desafio é crescer em valor. Na verdade, Portugal teve nos últimos 10 anos, entre 2010 e 2019, portanto, para dar aqui um horizonte temporal maior, um crescimento sempre muito significativo de 10%, de crescimento de 10% ao ano. Portanto, sempre mais em receitas do que em dormidas. Depois tivemos 2 anos de paragem, o mundo parou em termos turísticos, mas depois de 2019, em 2022, batemos novamente um recorde. E em receitas turísticas, foram mais de 15% face a 2019, que já tinha sido um recorde turístico, e por isso esse crescimento em valor é o sentido, é a direção certa que nós queremos para o turismo, menos quantidade e mais, digamos, crescer em valor nas receitas turísticas, e esse é um dado muito importante que o setor do turismo tem vindo a conseguir, e devo dizer que esse crescimento deve-se em muito àquilo que são as empresas do turismo, que são o motor da economia do turismo, mas também àquilo que são os seus trabalhadores, àquilo que são as instituições e as políticas públicas que têm favorecido o crescimento do turismo ao longo dos últimos anos. E já falaremos sobre essas políticas públicas, mas isso tem a ver também com uma eventual alteração ao nível dos mercados externos, ou seja, de outros mercados ou de uma diferenciação nos mercados para obter mais valor e menos pessoas? Sim, em mercados e segmentos. Na verdade, um dos mercados que tem crescido muito em Portugal é precisamente o mercado norte-americano. Os Estados Unidos foi o mercado que cresceu mais de 20% no último ano. Mas isso associado também a uma alteração a nível da TAP, não é? Dos voos da TAP, por exemplo. Sim, as ligações E aéreas. isso agora acabou também, não é? Bom, as ligações aéreas é uma prioridade do Governo, a conectividade aérea, e a verdade é que nós temos um crescimento muito assinalável do mercado norte-americano, como ia dizer, mais de 20%. É já o primeiro mercado em Lisboa, e, portanto, este é um mercado que, por exemplo, tem um poder de compra e um gasto médio por turista superior àquilo que é comparando com outros mercados. E por isso eu acho que esse é apenas um exemplo de como estamos a crescer em valor derivado desses mercados e também dos segmentos, porque há também hoje mais procura por segmentos de produto, como o enoturismo ou o turismo cultural, e esse também são segmentos que trazem também outro poder de compra. Mas este valor também decorre do contexto, certo? Neste contexto de aumento de custos, de inflação crescente, em que medida é que atribui esse fator ao valor criado adicional no turismo? Sim, admito parte, mas a verdade é que eu creio que o crescimento do turismo português, aliás, por isso eu dou este horizonte temporal de 10 anos, temos sempre crescido muito mais em valor do que e derivado do valor intrínseco da nossa oferta turística, daquilo que é o reconhecimento do mercado relativamente à nossa oferta turística, à qualidade do nosso serviço, e por isso é um crescimento que deriva sobretudo da qualidade da nossa oferta turística no país. Isso significa também que, face a esta estratégia de menos pessoas, mais valor, vamos ter depois excesso de oferta em termos dos equipamentos ou não? Não, eu creio que, aliás, nós temos muitas intenções e realizações de investimento que estão a decorrer em Portugal. Nós temos muito investimento em Portugal nas diferentes áreas, incluindo no turismo. Temos tido bons resultados também ao nível das taxas de ocupação. E por isso creio que ambas as partes conseguem conciliar
e nós temos ainda turismo para crescer e muito para crescer, nomeadamente também no interior do país. Isso é uma realidade e falaremos dessa circunstância também porque o Governo lançou um programa específico para o interior, ou pretende lançar, mas ainda relativamente à oferta, ficámos a saber esta semana que há uma alteração de regras, nomeadamente para o alojamento local. Isso significa que como é que o mercado vai compensar essa alteração relativamente ao alojamento local, se efetivamente quem é proprietário do alojamento local considerar que daqui a uns anos que não vale a pena continuar ou as próprias autarquias decidirem não renovar as licenças? Muito bem. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que o alojamento local teve um papel muito importante no rejuvenescimento das cidades, na requalificação das cidades, na regeneração urbana das cidades. Basta lembrarmos o que era, por exemplo, Lisboa ou Porto há 10, 15 anos atrás e aquilo que são hoje as cidades, e por isso o alojamento local teve um contributo muito importante na revitalização das cidades. E esse papel já não é visto da mesma forma pelo Governo? O que nós temos que aqui assegurar é que há um equilíbrio entre o alojamento local e a habitação, porque não há turismo sem residentes. O ADN do turismo são os residentes. E por isso nós temos que assegurar uma conciliação e um equilíbrio entre aquilo que é o alojamento local e também a habitação. E é por isso que estas medidas vão nesse sentido, de garantir também esse equilíbrio, de garantir que há um turismo com autenticidade, há um turismo genuíno e onde, como digo, o ADN do turismo são os residentes. Mas os alojamentos locais estavam ocupados por turistas e fizeram falta e faziam falta para receber os turistas. Deixam de fazer falta? Não, o alojamento local, ele continua a existir. Repare, até 2030 não há nenhuma licença que seja retirada. Mas é desincentivado, nomeadamente através de uma nova taxa, não é? Essa taxa é aplicada para aquilo que são espaços ou zonas de maior densidade turística ou densidade urbanística. Caso de Lisboa. Por exemplo. Porque, repare, por exemplo, para o interior, essa questão, aliás, não se aplica. E também, do mesmo modo, as próprias licenças para o interior não se colocam também. Estamos a falar de zonas de grande densidade turística, de grande densidade urbanística, onde importa garantir um equilíbrio entre alojamento local e residentes, porque, repito, nós queremos um turismo com residentes, com autenticidade e genuíno, e é isso que nós temos que garantir, é esse equilíbrio. Em todo o caso, o alojamento local é uma fonte de rendimento importante para o turismo. Não teme que haja aqui uma machadada neste segmento de negócio do turismo? Bom, vamos ver. Em primeiro lugar, repito, até 2030, quem tem alojamento local tem garantidos os seus direitos. E a partir daí pode ser renovado a cada 5 anos após uma avaliação. Mas também devo dizer que este diploma está ainda, neste momento, entrou em discussão pública. É um período de um mês em que podemos receber todos os contributos, todas as recomendações, críticas também, no sentido de o melhorar, de o aperfeiçoar e também dizer que, na verdade, depois segue-se também um debate parlamentar e, por isso, há aqui um processo que permite ser enriquecido. Agora, esta é uma proposta, no fundo, de garantir, de garantir ou de caminharmos na direção de sustentabilidade. Então, mas se é assim, porque é que optaram por tomar essa decisão só em 2030 e não a tomaram já? Porque nós temos que garantir também aquilo que foram os investimentos realizados pelos investidores, pelas pessoas, nas diversas áreas e, nestes casos concretos, nas zonas com maior densidade turística. E por isso nós queremos também garantir que há aqui um equilíbrio e uma transição suave, digamos assim, naquilo que é garantir, por um lado, os investidores do alojamento local e, por outro, também caminharmos para a transição. Mas, ao mesmo tempo, também na proposta que é apresentada, são proporcionados incentivos para quem queira deixar a atividade do alojamento local passar para a dimensão do arrendamento. E para isso são incentivos que, como são conhecidos, e é proposto de isenção de IRS para quem proporciona arrendamento, e não é só arrendamento acessível, portanto, quem coloca no mercado de arrendamento, uma isenção durante 5 anos em sede IRS para arrendamentos prediais. Ora, isto também é um sinal, não só, por um lado, é até 2030, mas, por outro, quem for até 2020, quem quiser colocar no mercado de arrendamento até final de 2024, tem aqui um incentivo do Estado durante 5 anos para colocar também esses imóveis no domínio da habitação, porque, repito, o objetivo é assegurar sempre aqui um equilíbrio entre o alojamento local e os residentes, porque não há turismo sem residentes, sem identidade.
E por isso esta era uma nota também que queria deixar presente. Mas depreendo das suas palavras há pouco que esta não é uma proposta absolutamente fechada. O Governo admite ainda poder rever, nomeadamente esta medida do alojamento local? Naturalmente que é uma proposta e por isso é que temos um período de discussão pública. O debate público é para isso mesmo, é para recolher contributos, recomendações, para debater e depois há também um debate parlamentar na Assembleia da República e por isso há uma proposta concreta para se poder agora iniciar um debate, enriquecer e aperfeiçoar os vários elementos que a proposta Não contempla. ficaria chocado se essa medida fosse alvo de revisão? Esta medida, a proposta está apresentada, essa é a base. Pode haver, de facto, aperfeiçoamentos nessas e noutras propostas. É por isso que existe um debate público no sentido de aperfeiçoamento e de enriquecimento da proposta. Mas não voltar atrás a 100%. Pois, a proposta está feita no sentido de prosseguir, no sentido de garantir esse tal equilíbrio entre habitação e alojamento local. Com o aumento da inflação e, de certa forma, a retração no consumo, é provável que isso venha a ter um impacto negativo naquilo que são as previsões para este ano, nomeadamente já para o Carnaval e para a Páscoa, ou não, relativamente ao turismo? Olha, essa é uma boa pergunta e que agradeço e que talvez possa até estender a pergunta, se me permite, para 2023. Como é que se olha para 2023? Desde logo, há aqui duas formas de olhar. A primeira tem que ver com aquilo que são as previsões, por exemplo, do Banco de Portugal, que aponta para um crescimento nas exportações do turismo de 8,6%. Mas sem prejuízo dessa previsão, que nos merece toda a credibilidade, aquilo que eu queria partilhar convosco é também o sentimento dos empresários. Eu tenho percorrido o país, de norte a sul, sobretudo no interior do país, no âmbito da agenda para o turismo do interior, mas também, ainda ontem, terminei o roteiro no Algarve. Estive no interior do Algarve e na zona do litoral. E ouvi muitos empresários, contactei com muitos empresários, e aquilo que é o sinal, o sentimento dos empresários, é um sinal positivo. Quando iniciei funções, no momento que atravessávamos, a palavra de ordem era de incerteza. Hoje a palavra é de confiança. E de confiança para 2023. E porquê? Porque as expressões são, as reservas estão acima do que estava no ano passado, as reservas estão a correr muito bem, estamos a ter muitos pedidos, algumas estão-se a concretizar e, por isso, o sentimento é de confiança dos empresários do turismo para 2023. E é de confiança porque isso está-se a efetivar nas reservas e naquilo que está a acontecer em termos de procura. Isso é uma procura nacional ou externa? Sobretudo procura externa, é aí que os sinais me foram dados, sobretudo procura externa, e isso é também muito positivo porque, no fundo, são mais exportações invisíveis, neste caso, porque, no fundo, trata-se de divisas estrangeiras que entram no nosso país, e por isso, mas é sobretudo o mercado externo. Tem estimativas atualizadas relativamente a receitas e exportações para o resto do ano? As estimativas que temos são essas do Banco de Portugal, 8 violações de exportações. Eu digo o Governo, não é? Sim, se tendo em conta essa confiança acrescida de que não estaria à espera? É uma confiança a partir dos empresários do turismo. Eu posso lhe dizer que nas reuniões que tenho, de ouvir as dificuldades, os desafios, o que está bem, o que é preciso melhorar, coloco sempre a questão quais são as perspectivas para 2023. E nessa ronda, as perspectivas, até ao momento, são positivas e esse é um dado que vale a pena salientar. A verdade é que bem sabemos que o turismo nacional tem ajudado muito o setor, sobretudo em determinados momentos, como foi na pandemia e posteriormente também no retomar da atividade. Aquilo que me acaba de dizer é que os empresários estão a contar sobretudo com o turismo externo. Farão alguma coisa para motivar ou ajudar que este turismo interno também a ter outro impacto durante o ano de 2023 ou não? Bom, o que eu disse foi que os sinais de maiores reservas e mais positivos são do mercado externo, não significando que o mercado interno não está também com sinais positivos. Mas sim, nós da nossa parte iremos também desenvolver, e no âmbito da agenda do turismo para o interior, uma campanha para o turismo do interior e, nessa medida, estamos também a trabalhar aí muito no domínio do mercado interno para que haja mais turistas a conhecer ainda mais o nosso país, do litoral ao interior, do norte a sul do país. E, portanto, a ideia é superar em 2023 as receitas de 22? Nós temos que ter essa ambição. Temos de ter, todos coletivamente, a ambição de superar os resultados históricos de 2022. E acha que é possível?
os sinais estão-nos a apontar para isso. E o aeroporto irá corresponder a essa procura? Porque bem sabemos que no verão há sempre um pico de acessos, tem havido muitos constrangimentos no aeroporto de Lisboa. O que é que estão a preparar para acautelar essa situação? Bom, desde logo importa ter presente que foram instalados sistemas rápidos de entrada. Já no ano passado, no mês de agosto, houve uma redução muito significativa dos tempos de espera. Portanto, um trabalho aqui muito positivo que foi feito pelas autoridades competentes, e há investimentos que estão planeados por parte da ANA, e aquilo que é a expectativa do Governo, de acordo com o que a própria ANA inscreveu no seu plano de investimentos, é que se concretizem esses investimentos, nomeadamente no aeroporto de Lisboa, que é, creio, o aeroporto que se está a referir. Sim, exato. Reconhece que os sucessivos atrasos em encontrar uma solução para o aeroporto penalizam o turismo em Portugal? Já estão a penalizar? Sim, reconhecemos todos que o aeroporto já é algo que devíamos estar mais adiantados. Mas o que estamos agora a fazer é um trabalho com uma comissão técnica independente para chegar a uma solução consensualizada, para termos uma solução aeroportuária sólida, consensualizada e que dê resposta aos desafios do futuro, designadamente do turismo. E por isso reconhecer isso é hoje uma evidência, que de facto já devíamos ter um aeroporto, mas, enfim, as circunstâncias históricas não o permitiram e agora estamos a avançar no sentido de o conseguir. A questão também é quanto, não sei se já passou pelo contador eletrónico que está na segunda circular, pela Confederação do Turismo, que fala em 650 milhões de euros já de perdas para o país. Corrobora esse número? Não esse número em particular, porque não conheço os fundamentos, mas corroboro que, de facto, o facto de não termos um aeroporto novo, evidentemente que isso tem um constrangimento para o crescimento, ou pelo menos vai ser, ou poderemos correr o risco, de facto, de agravar essa restrição ao crescimento, mas é um sinal por parte da Confederação e dos seus empresários, e nós acompanhamos, e é por isso mesmo que temos vindo a lutar desde os últimos anos para que seja célere uma solução para o novo aeroporto. E por isso, evidentemente que é necessário um novo aeroporto, essa é uma verdade absoluta, estamos a trabalhar para que essa solução seja encontrada. E já nos pode dizer quando é que será encontrada? Neste momento, a Comissão Técnica Independente está a trabalhar e apresentará, de acordo com o calendário que está previsto, enfim, as soluções para depois o poder político, no fundo, analisar e ponderar. A questão é que este problema traz também depois outros danos, que é o nível da imagem do próprio país, e esses são mais difíceis de quantificar. Qual é a sua percepção sobre isso? Eu creio que, bom, nós estamos-nos a centrar agora no aeroporto de Lisboa, porque, na verdade, os outros aeroportos têm dado uma resposta na plenitude, e o de Lisboa, tirando os tempos de maior pico, aí, de facto, temos situações que não contribuem para a boa imagem, mas que não foram exclusivas de Portugal. Nós tivemos, nos vários aeroportos europeus, creio que as imagens toda a gente viu, aquilo que foram os constrangimentos também por saída de pessoal, de pessoas que trabalhavam nos aeroportos, e por isso essa também foi uma circunstância que permitiu agravar. Eu acho que o dado que temos que aqui reter é que no mês de agosto do ano passado houve uma redução muito substancial dos tempos de espera, e por isso creio que serviu também de aprendizagem para melhorarmos aquilo que é o desempenho do aeroporto em momentos de pico, nomeadamente no mês de agosto. E pode garantir que neste agosto haverá ainda uma redução maior ou idêntica à do ano passado? Qual será o comportamento deste verão? Garantir, ninguém pode garantir nada. O que lhe posso dizer é que está a ser feito todo o esforço, e olhando para a aprendizagem e para o trabalho positivo que foi feito já no ano passado, para que haja o menor tempo de espera e para que possamos, como eu disse no início da minha entrevista, receber bem quem nos vem de fora, e esse receber bem começa logo na principal porta de entrada, que é um aeroporto. E por isso temos que assegurar que essas condições existem, e é para isso que estamos a trabalhar. O fim dos vistos Gold vai ter, do seu ponto de vista, algum impacto no turismo ou não? Do ponto de vista da procura turística, não terá, a nosso ver, qualquer impacto. A nível indireto, no fundo? Ao nível do investimento, nós consideramos achar que o país tem os seus recursos turísticos intactos, é um país atrativo para o investimento, dispomos de instrumentos de apoio ao investimento. Portugal tem tido sucessivos recordes de atração de investimento direto estrangeiro, e por isso a nossa estratégia, o nosso foco é também de continuar a atrair investimento estrangeiro
E estamos em crer que vamos continuar a consegui-lo, porque é um país competitivo, é um país que atrai investimentos, é um país que atrai empresas de todo o mundo e, por isso, considero que vamos continuar a prosseguir esse caminho de atração de investimento. Mas foi feito, tem ideia de se foi feito algum investimento no turismo em concreto por via dos vistos Gold durante o período de vigência? É possível que existam, de facto, naturalmente, esses investimentos, mas o visto Gold, como sabe, é uma autorização de residência especial através de uma via verde. Nós continuamos a ter os instrumentos legais e de incentivo para que o investimento continue a existir. E, por isso, do nosso ponto de vista, não há nenhuma razão para que Portugal não continue a ser um país atrativo para o investimento e designadamente no turismo. A alteração que foi feita o ano passado, no sentido de canalizar esse investimento dos vistos Gold para o interior, na sua opinião, resultou? Eu creio que, quando olhamos para o interior, nós temos que olhar em diferentes áreas. Para o investimento estrangeiro, na captação do investimento direto estrangeiro, e aí tem havido algum investimento, mas também para as infraestruturas públicas e serviços públicos, e houve a reabertura de serviços públicos. Também no domínio da ferrovia, basta olhar, por exemplo, na linha da Beira Baixa, de onde eu sou, a Covilhã Guarda, ao fim de 12 anos que estava para reabrir, foi reaberta, mas também naquilo que é a promoção daqueles territórios, da diferenciação positiva em termos de apoios, e é nessa visão global que nós podemos também trabalhar para travar a hemorragia demográfica que o interior sofre, mas sobre isso poderemos falar mais à frente, se assim entenderem. Relativamente a essa questão ainda de Lisboa, eu gostava de lhe perguntar sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, que é um evento que vai trazer muitos participantes, que são turistas também, porque vão aproveitar certamente para visitar o país, ou pelo menos a cidade. Arrendar um apartamento em Lisboa durante uma semana pode custar 3.000 euros e em Fátima 8.000. Estamos neste ponto. O Governo pretende tomar alguma medida sobre isto? Sobre esta questão da forma como as pessoas vão permanecer e onde é que vão permanecer e o que vão pagar? E esta especulação que está a existir? Bom, aquilo que lhe posso dizer é que, em primeiro lugar, é um evento que, para além de ser um evento de natureza espiritual, um encontro da paz, da juventude, ele terá naturalmente um impacto na notoriedade internacional do país e um impacto económico objetivo também no país. Relativamente àquilo que é a especulação, nós temos entidades competentes nessa área, nomeadamente a ASAI, que não deixará de estar atenta àquilo que sejam comportamentos ou práticas comerciais abusivas e, por isso, a orientação política é muito clara, é que tudo o que acompanhar e fiscalizar práticas comerciais abusivas. Mas sabe se isso está a acontecer ou não? A ASAI está a acompanhar toda essa atividade. E está também noutra dimensão a trabalhar, que é muito importante já agora. Por exemplo, está a preparar um kit para o peregrino, para quando estiver também, nomeadamente na dimensão alimentar, numa dimensão também de capacitação dos operadores económicos, designadamente da restauração. É um trabalho que está a ser feito. O Turismo Portugal também vai trabalhar, aproveitar estas Jornadas Mundiais da Juventude para promover também outros locais de turismo cultural e religioso, porque, de facto, vamos ter um fluxo de muita gente, designadamente de jovens, e por isso queremos também, a partir do próprio evento, dar a conhecer todo o país e, nomeadamente, o nosso património cultural e religioso. Mas só para esclarecer, quando diz que a ASAI está a trabalhar, refere-se a quê, em concreto? Fiscalização dos preços que estão a ser praticados? Acompanha naturalmente aquilo que são os preços, e isso há várias formas de o fazer, nas próprias plataformas, naquilo que são os elementos de promoção ou de comercialização. E tem forma de atuar? Tem margem para atuar? A ASAI dispõe dos mecanismos fiscais e legais para atuar, com certeza. Neste âmbito também? Aliás, repare naquilo que é sabido, por exemplo, ao nível dos preços dos supermercados, não é? Aquelas diferenças que havia, que chegavam a 70% entre a prateleira e portanto, a caixa de pagamento. A ASAI atuou e, naquilo que verificou, levantou, portanto, os autos de contraordenação e, por isso, naquilo que tiver que agir,
a ASAI não tem deixado de atuar, também atuou naquilo que foram as gasolineiras, que por isso são autos e que agora segue o seu caminho para depois ser avaliado quando tiver que ser pelas autoridades judiciais competentes. Em termos gerais, para este evento, tem-se falado muito das receitas e como fator essencial para aceitar também o valor dos custos. Que contas já fez sobre as receitas que este evento vai trazer a nível do turismo para Portugal? Bom, nós já vimos vários números que têm sido apontados, de cerca de 1,5 milhão de pessoas. Esses números refletem bem aquilo que é o impacto que vai ter nas dormidas e nas receitas. A hotelaria, de acordo com as ações do setor, está praticamente cheia naquilo que é Lisboa, mas também em outras partes do país. Mas eu creio que o principal impacto que aqui pode gerar do ponto de vista do turismo, digamos, é aquilo que é a notoriedade internacional que o país vai ainda reforçar. E, sobretudo, a semente que deixa para o futuro. Porque 1,5 milhão de jovens que vêm a Portugal de todo o mundo, fica uma semente para o futuro, fica a vontade de voltar a Portugal. E é por isso mesmo que nós queremos aproveitar a ocasião desse evento para promover todo o nosso território, nomeadamente o património cultural e religioso que temos desde de Braga até passar pela região centro, Fátima, ou por Alcobaça, Batalha, enfim, todo o património cultural e religioso, algum dele património da humanidade, como é o caso do Santuário de Bom Jesus em Braga. Acha que esse é um segmento, o turismo religioso, que pode ter uma explosão à boleia deste acontecimento? Sim, claramente pode, não lhe chamar a explosão, mas direi que é um segmento que claramente pode ainda crescer muito. Portugal tem um vasto património cultural e religioso que deve ser aproveitado. Nós temos vindo a trabalhar e a apoiar iniciativas nesse âmbito e pode até contribuir para a nossa diversificação de mercados, porque basta pensar que um dos principais mercados do turismo cultural e religioso para Fátima é Coreia do Sul, mas também teremos outras origens aqui para as Jornadas Mundiais da Juventude, que não são mercados tradicionais e que, conhecendo agora Portugal, poderão ficar com vontade de voltar mais tarde, e nós temos, de facto, património cultural religioso único no país e que temos que potenciar e valorizar de forma sustentável. São estas Jornadas Mundiais da Juventude que também levam a ter confiança nos números de 2023, face ao impacto que vão ter nas receitas? É um contributo muito importante para ter um impacto nas receitas do turismo, mas repara, há pouco dava-lhe o exemplo da confiança da reunião que ontem tive precisamente no Algarve, que é a região com maior volume de dormidas e de hóspedes do país, e a verdade é que o sentimento era de confiança, eram sinais positivos. E falamos de outro tipo de produtos, de sol e mar, de natureza, de golfe, e por isso, sim, as Jornadas Mundiais da Juventude vão ter um impacto, um contributo muito importante para as receitas, mas a ambição de superar os resultados de 2022 derivam do contributo das diferentes regiões do país e das diferentes ofertas turísticas do país. Mas grande parte desses turistas que vêm para as Jornadas Mundiais da Juventude, pelo menos num primeiro momento, aterram em Lisboa. Lisboa tem capacidade para receber tantos turistas de uma só vez para um evento desta dimensão? Nós teremos a capacidade que está instalada. Agora, teremos que ter a capacidade... Não soa muito confiante. Não, sim, confiante no sentido que temos uma oferta hoteleira muito capaz, em quantidade e em qualidade, e temos, sobretudo, também que fazer o exercício, e isso quer no domínio digital, daquilo que é a oferta de alojamento que existe na envolvente de Lisboa, e também há voluntariado associado, mas temos, sobretudo, uma oferta de alojamento na envolvente de Lisboa, que eu creio que também daí irá tirar partido. Basta pensar que aqui a região do Oeste, por exemplo, fica a 40, 45 minutos com uma oferta hoteleira, mas temos muitas outras zonas que permitem dar resposta. Espera que várias regiões à volta acabem por beneficiar? Sim, claramente. Não é só Lisboa que vai beneficia o país todo, porque há pessoas que vêm às Jornadas Mundiais da Juventude e que vão ficar para visitar outras partes do país, e mesmo as que vêm só para Lisboa vão ficar pelo menos na envolvente, seja por razões de necessidade de estadia, seja porque aproveitam também para conhecer a envolvente de Lisboa. E isso é bom para o turismo da região de Lisboa, que também para
termos uma maior dispersão dos fluxos turísticos e não tanto uma concentração. No orçamento para 2023, o Governo apontou como uma das principais áreas de ação pública no setor do turismo a regulação e inspeção dos jogos, com prevenção e fiscalização. Soubemos por um jornal que publicou, entretanto, que o Sr. Secretário de Estado terá ordenado uma investigação aos bingos, por nomeadamente alegada fuga ao fisco. Pergunto-lhe se está a preparar alguma coisa também para os casinos, em termos gerais, porque havia essa perspectiva. Sim, na verdade, nós neste momento estamos a fazer um levantamento, foi solicitado um levantamento, um diagnóstico de todo o processo dos bingos, todos os pontos de situação contratual de todas as concessões, de tudo o que está a acontecer, quero cabal informação e factual do que está, do ponto de situação dos bingos, e depois iremos agir em conformidade. Agir em conformidade em função daquilo que forem os resultados desse trabalho de investigação e de análise que está a ser feito, e que pode passar por uma própria revisão da legislação dos bingos, que permita tornar também mais equilibrada e que permita responder aos problemas que sejam identificados na atividade dos bingos em Portugal. Em concreto, o que é que está a correr mal? Esse é o levantamento que está a ser feito. Mas quais são as suspeitas que existem? Porque partiram de suspeitas que existiam, nomeadamente feitas pelo sindicato, por um sindicato. Nós, aliás, nós próprios, o Governo tem estado a ouvir em interação com o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, tem estado a realizar audiências com várias entidades para termos informação completa e detalhada de tudo o que possa estar a acontecer, eventualmente de questões de eventuais irregularidades, para que seja reposta a regularidade em tudo o que não estiver a decorrer de acordo com a lei e de acordo com aquilo que se exige. É por isso, neste momento, o momento é de análise, de levantamento, para se agir em conformidade. As suspeitas são graves, ou não? Do seu ponto de vista? Neste momento, como digo, reservo-me à análise que está a ser feita para termos depois que agir em conformidade. Mas há um ponto que é muito importante que eu quero partilhar. Vamos analisar, agir em conformidade e não pactuaremos com qualquer situação de irregularidade ou ilegalidade. Se as houver, elas têm que ser repostas e tem que se regularizar tudo o que possa estar de forma irregular a trabalhar. Mas isso, repito, está a ser analisado agora pelos próprios serviços. Nós estamos a pedir todos os levantamentos, estamos a recolher os elementos e é com base na informação que depois se pode analisar e decidir. Creio que esse é um exercício que deve ser feito, é assim que pretendo fazê-lo, ouvindo as várias partes. É isso que está a ser feito com serenidade, com calma, para depois podermos agir. Quanto tempo? Nós esperamos agir o mais rapidamente possível. Digamos que, neste momento, aliás, já estamos a agir, portanto, não é algo que vamos agora iniciar. Mas esse levantamento vai demorar quanto tempo? Eu espero que esse levantamento, no prazo máximo de 15 dias, tenhamos esse levantamento, para depois, então, assim, agir e atuar. Isto é, recolher os elementos, sistematizar a informação, no máximo de 15 dias, para depois, então, avançarmos com propostas para melhorar aquilo que há a melhorar. E essas propostas, qual é o calendário previsto para esse processo? O calendário, neste momento, depende daquilo que são as medidas que vamos adotar, mas queremos agir com a maior brevidade possível. Não quero quantificar um prazo, mas o sentido é de urgência e de brevidade para resolver o mais rapidamente possível aquilo que sejam eventuais anomalias que estejam a ser identificadas no âmbito da ação dos bingos em Portugal. Mas que alteração da legislação é que desde já pretende propor? Não quero adiantar neste momento, porque, repare... Vai depender só do estudo ou não sabe já à partida que há coisas que estão mal e que é preciso mudar? Sim, por exemplo, repare, nós temos que tornar, por exemplo, também a atividade mais atrativa dos bingos. Ela tem vindo a decrescer ao longo dos anos. Já era uma situação que vinha a cair ao longo dos anos. Foi agravada no período da pandemia. E neste momento temos que olhar, era um tema que estava por resolver, olhar de frente, e nós estamos com toda a serenidade e com toda a determinação para resolver o tema dos bingos. Não quero adiantar as propostas em concreto, porque é em função das lacunas e das dificuldades que são sentidas que se dão depois as respostas certas. De qualquer das formas, havia a intenção do Governo, eu creio que isto ficou previsto no Orçamento de 23, criar interfaces informáticos para aumentar a automatização e a interoperabilidade da transferência de dados entre as concessionárias e o Serviço de Regulação e de Inspeção dos Jogos. Isto vai avançar, não vai avançar?
Aquilo que nós temos no programa do Governo é no sentido de avançar. E essa é uma proposta que estamos em cima da mesa no sentido de ponderar no contexto desta análise que está a ser feita e que passará, seguramente, por uma proposta de revisão legislativa da atividade dos bingos. Em concreto, o que é que isto significa? Melhorar em que aspecto? Eu não queria estar a detalhar a medida. Prefiro apresentar com base... agradeço a pergunta. Eu compreendo. Está previsto, percebe? Certo, não é nada mas de novo, isso, não é? certo. Mas creio que para a situação que estamos a falar, ela deve ser feita com base numa visão mais abrangente e não estar a comentar uma medida mais ad hoc, porque nós vamos ter que ter uma visão mais abrangente na atividade dos bingos. E haverá intervenção deste nível também nos casinos? Neste momento, o que estamos a trabalhar é só uma proposta de revisão legislativa da atividade dos bingos. Dos casinos, por hora, não temos ainda esse trabalho previsto de revisão legislativa, mas estamos sempre, obviamente, disponíveis para aperfeiçoar a legislação que possa haver. E fiscalização no terreno? Fiscalização no terreno, ela existe. Houve até, aliás, um reforço dos inspectores de jogo, e isso é muito importante. Temos isso também previsto de ter mais inspectores a trabalhar no serviço de relação e inspeção de jogos. É uma matéria importante. E também olhamos para o jogo online. É algo que também estamos a olhar para, digamos, eventualmente aperfeiçoar a legislação de jogo online, no sentido de também maior proteção dessa atividade, no sentido dos consumidores. Por isso, esse é um tema que também estamos a olhar. Mas isto significa também, no que diz respeito, por exemplo, aos bingos, que a fiscalização de algum modo falhou para se ter chegado a este ponto em que há verdadeiras suspeitas de que as coisas não estão a correr bem? É isso que vamos avaliar. Vamos avaliar as eventuais irregularidades e se houve falhas também naquilo que é a fiscalização. Relativamente ao jogo online, creio que temos 15 operadoras online neste momento. Tem havido um aumento significativo. É expectável que continue a aumentar? Há mais intenções de investimento nesta área? Sim, há mais intenções. Primeiro, dizer que Portugal tem tido um crescimento muito significativo do jogo online. E temos intenções por parte de operadores para entrar nesse mercado e que estão a ser avaliados para cima de 5 operadores. Tenho ideia que é esse o número, depois posso lhe confirmar, mas há um número muito relevante de operadores que querem entrar, mas isto está a ser avaliado. E nós vamos também proceder aí a uns afinamentos, ou pelo menos propor afinamentos na revisão do jogo online. Por isso é que pretende também alterar a legislação, dado o interesse que o mercado está a despertar, é isso? E não só, mas também porque, de facto, há uma evolução tecnológica. Isto foi uma lei feita há cerca de 7 anos atrás, há uma evolução tecnológica, nós temos que evoluir também naquilo que é a evolução tecnológica neste domínio para garantir também uma maior fiabilidade e um melhor funcionamento e de regulação e inspeção do jogo online, que tem estado a correr bem, devo dizer, daquilo que são as informações do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos. Portugal tem sido, aliás, reconhecido como um caso de sucesso naquilo que é também o jogo online, no que diz respeito à parte também de regulação e inspeção de jogos. E defesa do cidadão. E defesa do consumidor, defesa do cidadão. Porque isso é uma prioridade que nós temos bem escrita. Aliás, a esse propósito, se me permite, quero também dizer que nós vamos ter um mês de março que vamos atribuir como o mês do consumidor. Vamos ter um roteiro pela defesa do consumidor, que é muito importante termos isso sempre inscrito. A Direção-Geral do Consumidor vai desenvolver um conjunto de atividades junto de escolas e do público jovem também para que eles sejam capacitados, informados daquilo que são, por exemplo, os perigos ou os riscos na internet, nomeadamente no domínio do consumo ou do comércio online, não só para esses jovens estarem capacitados, mas também eles próprios serem, digamos, transmissores para os seus pais ou para os seus avós daquilo que são os riscos na internet. Por isso, vamos fazer essa atividade. No dia 15 de março é o Dia Mundial do Consumidor e por isso estamos a desenvolver um conjunto de atividades para reforçar também a defesa do consumidor, e essa era uma nota que eu queria também deixar, que vamos ter esse roteiro durante o mês de março. O Sr. Secretário de Estado tem falado muito sobre como percorreu o país e contactou os diferentes agentes, por isso lhe pergunto neste momento qual é a sua sensibilidade para o tipo de apoio que o setor precisa. O setor do turismo, exatamente. Neste momento, aquilo que lhe devo dizer é
É muito curioso, há várias geografias, no fundo, digamos, quando falamos do interior, no fundo é uma diferenciação positiva e nós estamos a trabalhar em instrumentos de reforçar a diferenciação positiva do interior, também ao nível de um reforço da promoção turística do interior, mas quando falamos de outro tipo de destino, também a falta de mão de obra, isso é transversal a todo o país. Já falaremos um bocadinho melhor sobre isso. Muito bem. E depois temos também, quando falamos, por exemplo, de destinos como o Algarve, já não é tanto os desafios da promoção, já é sobretudo temas como, por exemplo, para além da falta de mão de obra, as carências de habitação. Por isso, veja como o tema da habitação é tão importante, não só para as famílias, para os jovens, para a classe média, para os idosos, mas também para as empresas. Porque uma das dificuldades, por exemplo, que os empresários do turismo do Algarve me deram conta, é que, apesar daquilo que foi os testemunhos que recolhi, pagarem salários bem acima daquilo que está previsto em sede de concertação social, eles têm também necessidade de ter habitação para os seus trabalhadores. E é por isso mesmo que a habitação é um tema muito importante, também a considerar para as empresas. E o reforço do programa Apoiar é suficiente, na sua opinião? O reforço do programa Apoiar, essa é uma pergunta importante, porque nós terminámos-lo agora, mas no espaço de um mês, portanto, desde que tomei posse, nós tínhamos o programa Apoiar, que serviu para reforçar o apoio às empresas, e estava em sede de concertação social o reforço das empresas com 70 milhões de euros. E em menos de um mês nós mobilizámos 70 milhões de euros, portanto, durante o mês de dezembro, que permitiu um reforço de 12,5%, mais de 70 milhões de euros foi pago em menos de um mês para 28.600 empresas. E isso foi um reforço muito importante para as empresas do turismo. Mas mais do que isso, nós depois fomos mais além daquilo que era o que estava previsto na concertação social, mas era algo que era reivindicado pelo setor do turismo, pelas empresas do turismo, que foi o lançamento de uma linha nova do Turismo Portugal, gerida pelo Turismo Portugal, que é a linha Consolidar Mais Turismo. E esta linha de Consolidar Mais Turismo não visou criar mais dívida, visou aliviar a dívida. 30 milhões de euros para micro e pequenas empresas. Exatamente, 30 milhões de euros para micro e pequenas empresas. No fundo, as empresas que tinham os seus empréstimos que contraíram durante o período da pandemia e que começariam este ano a pagar à banca, o que o Turismo Portugal, o que o Governo decidiu foi: vamos criar uma linha de crédito sem juros para que as empresas possam recolher esse empréstimo, pagar à banca e depois só começam a pagar ao Turismo Portugal no final do empréstimo. E que balanço é que faz dessa linha, desse apoio? Ainda há muitas empresas nessa circunstância a gerir a dívida que vem da pandemia? Sim, há muitas empresas que se candidataram. Quantas foram, se já tem ideia? O último levantamento que tenho é que nos primeiros 9 dias nós tínhamos logo 400 formulários de candidatura abertos, nos primeiros 9 dias. Portanto, o que significa, tenho este número presente, porque foi no dia 1 de fevereiro que nós abrimos essa linha. Foi um compromisso que assumi no final do ano e cumprimos com a abertura no dia 1 de fevereiro. As candidaturas estão a decorrer e significa que o Governo deu resposta como um instrumento de política pública para aliviar as nossas empresas do turismo. É provável que esgote este montante? É possível, vamos ver como evolui, mas neste momento, enfim, decorre muito daquilo que seja a procura que vamos sentir. E dizer também... se esgotar, haverá um reforço? Vamos ponderar. Se sentirmos que há essa necessidade, ponderaremos no sentido de a reforçar. Dizer também que aí fizemos também uma diferenciação positiva, que foi, no caso dos territórios do interior, aumentámos também o prazo de reembolso, enquanto que é 1 ano para territórios que não estão em baixa densidade, passou para 2 anos para aquilo que sejam territórios de baixa densidade. Porque é diferente recuperar o investimento para quem está, por exemplo, em Lisboa, do que para quem está, por exemplo, em Freixo de Espada à Cinta. E por isso nós temos que dar mais tempo também aos territórios do interior, porque o objetivo das políticas públicas é também ajudar e tratar de forma diferente aquilo que é diferente. Para o comércio haverá algo idêntico, porque anunciou a linha para a valorização do comércio, no âmbito do programa Transformar Comércio para os concelhos da Serra da Estrela, mas é só para os concelhos da Serra da Estrela. Nós temos no comércio uma agenda também muito ambiciosa. Em primeiro lugar, nós estamos a ultimar uma agenda para a competitividade do comércio e serviços. Pretendemos uma agenda com ambição para revitalizar e dinamizar e impulsionar o nosso comércio no país.
Em segundo lugar, temos também 2 programas muito importantes no âmbito do PRR que estão a ser desenvolvidos e que a muito breve trecho teremos novidades. Um deles diz respeito às aceleradoras comerciais digitais. É um aviso na ordem dos 55 milhões de euros e que está neste momento em fase final de análise e esperamos a muito breve trecho apresentar os resultados desse concurso. O que é que esse concurso visa? Visa, no fundo, ajudar o comércio a também desenvolver o seu comércio digital, capacitar esse comércio, e esse é um trabalho de grande mobilização que vai envolver as diferentes regiões do país. Mas já foi lançado o aviso? Já foi lançado o aviso, está em fase de análise e de conclusão. Teve muitas candidaturas? Teve candidaturas, no fundo, são 9 candidaturas para 7 regiões. Portanto, apenas 7 serão aprovadas, porque é uma candidatura por cada região, que, por sua vez, depois envolve vários consórcios para chegar a diferentes empresas. Pretende-se abranger cerca de 30 mil empresas do comércio. E vai conseguir, com o que foi apresentado, abranger essas 30 mil? Sim, essa é a nossa ambição. No fundo, digamos que o propósito deste aviso das aceleradoras digitais é capacitar cerca de 30 mil empresas na área do comércio. Mas, para além deste, que está, como digo, em fase final de aprovação, de concretização destes apoios, temos também outro aviso que é os bairros comerciais digitais. Falamos de cerca de 52,5 milhões de euros. Está a decorrer a análise da segunda fase e o nosso objetivo é apoiar pelo menos 50 bairros digitais em todo o país. 50 bairros comerciais digitais. E isso há uma grande mobilização por parte dos municípios. Temos cerca de 168 candidaturas que foram submetidas, por isso teremos aqui um processo exigente de seletividade, mas é também um outro exemplo dos bairros comerciais digitais. Portanto, falei-lhe da agenda para a competitividade do comércio. Sim, mas em relação à agenda, quero-me dar 2 exemplos de 2 coisas que possam acontecer no âmbito desta agenda, por exemplo? Olha, nós temos primeiro os bairros comerciais e as aceleradoras digitais, são 2 exemplos que se inscrevem na própria agenda. Temos também aquilo que é apoios que queremos para reforçar a transição energética e digital do nosso comércio. Temos também continuar a reforçar o trabalho das lojas do comércio com história, que é também um projeto muito importante para revitalizar o nosso comércio tradicional e das chamadas lojas com história. E por isso são... Quando é que vai apresentar essa agenda? A nossa intenção é apresentar em abril essa agenda. É algo que estamos a trabalhar neste momento e teremos que ultimar depois essa versão final com a CCP e queremos apresentá-la naturalmente com a própria Confederação do Comércio. Tem associado um pacote financeiro esta agenda? Sim. De quanto? Estamos a trabalhar. Essa agenda não consigo adiantar ainda o valor. É algo que está previsto na sede de concertação social e que nós queremos concretizar com apoios. Dizer ainda mais, já agora, que aquelas medidas que falei do programa Apoiar, de apoio ao turismo, foram também medidas muito importantes e eu queria também saudar o papel da Confederação do Turismo Português. As 2 confederações têm sido 2 confederações parceiras. A CTP tem dado um contributo muito importante também para a dinamização e apoio do turismo português e por isso também queria saudar o trabalho das 2 confederações e, neste caso, do turismo e do comércio e serviços. Mas não haverá nada idêntico para o comércio? No comércio, acabei por não responder à questão do transformar comércio. Exato. Nós o que tivemos foi, infelizmente, tivemos no passado mês de agosto os incêndios na Serra da Estrela e o Governo determinou um conjunto de medidas para a revitalização da Serra da Estrela e entre as quais também medidas para modernizar o comércio. Aí não se tratava de repor, mas modernizar o comércio. E a verdade é que apresentámos essas medidas há muito pouco tempo, do transformar comércio, e neste momento temos uma enorme procura, foram 2 milhões de euros, que era o que estava previsto na resolução do Conselho de Ministros, vamos esgotar essa verba, tem havido uma procura muito grande por parte do comércio dos concelhos afetados pela Serra da Estrela, porque, portanto, essa medida diz àqueles que foram afetados. Isso é que eu lhe perguntava, não é? Portanto, eventualmente vai reforçar também esta verba para esta zona ou não? Eu creio que aliás, eu tive que prolongar o prazo da apresentação de candidaturas, porque nós queremos aproveitar na plenitude os montantes, não creio que se venha a justificar um reforço, porque
servirá aquilo que é o essencial das intenções de investimento para a modernização do comércio. Então alarga a outras zonas do país ou vai fazer o quê? Não, nós vamos atingir os 2 milhões, mas repare que eu já tive que prolongar e estamos a desenvolver, aliás, iniciativas junto dos municípios para divulgar ainda mais o programa. Também divulgámos o programa na própria região e a nota que eu lhe queria aqui dar é que estamos a cumprir. Nós tínhamos essa medida na resolução do Conselho de Ministros e estamos a cumprir com os apoios e a divulgá-los também na própria região. E estamos já a fazer os pagamentos, portanto, não é algo complicado, é um formulário que está a ser feito, que as empresas já estão a receber pagamentos e por isso é muito positivo porque vai ajudar a modernizar o nosso comércio, porque o comércio são as nossas montras dos produtos locais e isso também enriquece a própria oferta turística. Portanto, algo tipo apoiar para o comércio não haverá especificamente, só no âmbito da agenda, é isso? Não, o que houver é no âmbito da agenda. Muito bem. Exatamente. Relativamente à questão do interior, está também, portanto, com esta agenda para o interior, em concreto, o que é que pode resultar destes contactos que têm vindo a manter e o que é que pode mudar efetivamente também no interior e que tipo de ajudas é que são necessárias? Muito bem. Bom, em primeiro lugar, nós temos que ter presente o pano de fundo. Nós estamos a falar de um país que concentra cerca de 70% da população no litoral, que cerca de 89% dos alunos do ensino superior estão no litoral e que 90% da procura turística também está no litoral. E, portanto, a coesão territorial é um desígnio nacional. E é por isso que o Governo a inscreve como uma prioridade. Temos a Sra. Ministra da Coesão Territorial que tem coordenado e desenvolvido um conjunto de medidas para a coesão, mas todo o Governo está mobilizado para este desígnio nacional de coesão territorial. E o setor do turismo pode dar um contributo muito importante, porque o turismo não é só hotéis, nem agências de viagem, nem promoção turística, são componentes muito importantes. O turismo é uma âncora de desenvolvimento, nomeadamente, neste caso, para o interior, porque tem um efeito multiplicador. Quando nós falamos de turismo, nós estamos a falar do impacto também no agroalimentar, na construção, na cultura, nos transportes. Ora, se nós tivermos mais turismo no interior, significa que teremos mais desenvolvimento das várias atividades económicas locais. No caso do turismo, tem metas concretas? O que é que gostaria de ver acontecer no final do seu mandato no que diz respeito ao interior, em termos de investimento de turismo, etc.? Nós queremos ter mais turismo no interior e queremos ter um território mais equilibrado. Deixem-me dizer isto de forma muito clara, que quando falo de turismo no interior, não significa que nós não temos as nossas bandeiras do turismo. Isto é, sem prejuízo da importância estratégica de destinos como Algarve, Lisboa, Porto e Madeira, que são destinos consolidados e maduros, o que eu digo é que também, sem prejuízo da valência e da importância e valorização desses destinos, nós temos que ter mais interior nas políticas de turismo. Mas tem metas concretas? Nós vamos definir algumas metas nesse âmbito, mas deixe-me só dizer o que é que, no fundo, estamos a trabalhar nesta agenda do turismo para o interior. Portanto, este é o pano de fundo. E nós podíamos aqui ter duas opções para definir esta agenda estratégica do turismo para o interior. Uma era realizar essa agenda a partir da Rua da Horta Seca, como sabem, é sede do Ministério da Economia, ou realizá-la no território. E a opção foi muito clara. Nós vamos ao território, queremos ouvir as várias agentes, realizamos várias sessões públicas no Alentejo, no Centro, no Norte e também no Algarve. Aliás, a que fiz no Algarve ontem foi em Crença, precisamente numa aldeia emblemática do interior algarvio, e estamos a recolher contributos. E aquilo que eu vos queria dizer é que tenho recebido uma mensagem muito positiva por parte dos operadores, privados, públicos e também do litoral, porque o desenvolvimento turístico do interior interessa a todo o país. E é por isso mesmo que nós vamos desenvolver projetos em 3 grandes áreas. Ou pelo menos temos 3 linhas de atuação. Por um lado, a valorização do território. Nós não teremos turismo sem valorizar o nosso território, o nosso património, as nossas praias fluviais, serras, lagos, monumentos. Portanto, valorização do território. E vamos desenhar instrumentos que permitam preservar e valorizar os nossos recursos turísticos, nomeadamente do interior. Depois vamos ter também mobilizar instrumentos que permitam diferenciar positivamente os investimentos ou iniciativas no interior. Vou concretizar, e porque esta é uma agenda que também já está em concretização. Por exemplo, quando eu falei na linha mais consolidar do turismo, diferenciámos logo positivamente aquilo que eram investimentos para o interior. Quando falamos do regulamento novo que vamos apresentar do Portugal Events, nós vamos diferenciar positivamente os eventos que se realizam no interior.
Quando nós falamos de Portugal Film Commission, naquilo que é a atração de grandes produções internacionais, nós vamos diferenciar positivamente o interior. Pronto. Isto só para lhe dar aqui um exemplo. Por um lado, diferenciar positivamente significa mais financiamento, benefícios fiscais, é isso? mais financiamento, mais majoração, mais priorização. Porque nós temos de ser consequentes com o discurso. Se dizemos que é importante, depois temos que ser consequentes. E o terceiro aspecto, sim. E o terceiro aspecto tem a ver com a comunicação. Vamos querer desenvolver uma campanha de promoção turística especificamente para o interior, uma campanha em que lhe chamamos... Para o mercado interno? Para o mercado interno e externo, e para uma campanha que terá como mote Viaja pelo teu interior. No fundo, viaja pelo teu Douro, viaja pela tua Serra da Estrela, pelo teu Zézer, pelo teu Alentejo, e que nos remete para duas dimensões. A viaja pelo teu interior, o interior do país, mas também pelo interior enquanto ser humano, na descoberta de si próprio, e tudo o interior tem isso para oferecer. Uma agenda para quantos anos? Essa é uma agenda que nós vamos trabalhar para os próximos 3 anos, portanto vamos trabalhar nesse horizonte temporal, e é uma agenda que temos muita ambição e muita vontade e que queremos também, com essa agenda, promover um cross-selling entre o interior e o litoral, porque pode e deve existir essa maior ligação entre aquilo que são projetos que, aliás, se ligam. O turista não vai para fronteiras administrativas e, portanto, nós temos que ligar mais o litoral e o interior. E para essa agenda já tem pacote financeiro? Estamos a apurar, porque nós vamos ter vários instrumentos. Nós vamos ter da campanha, vamos ter instrumentos diferenciadores do ponto de vista daqueles exemplos que eu lhe falei há pouco, da atração de eventos, e teremos também para uma linha de apoio para projetos de valorização turística do interior. Esta agenda não esgota aquilo que são projetos de outras áreas. Porque, repare, nesta agenda do roteiro pelo interior que tenho feito, tenho visitado também as ligações transfronteiriças que estão no PRR. Por exemplo, a ligação de Nice à Extremadura, de Alcoutim à Andaluzia, são ligações que estão no PRR, que não entram na agenda estratégica do turismo especificamente, mas que vão contribuir muito para essa área. O Ministério da Coesão Territorial tem um conjunto de medidas transversais, nomeadamente através dos programas operacionais regionais do Portugal 2030, que vai mobilizar também recursos para o interior. E é a conjugação de tudo isto que vai permitir, esperemos, e esse é o nosso propósito, de avançar com uma valorização turística do interior, porque mais interior é melhor Portugal. Já aqui falou da questão da falta de mão de obra. No final de 2022 estimava-se que faltassem 50 mil só no turismo, 50 mil trabalhadores. Falou-se na importação de mão de obra, nomeadamente no âmbito dos PALOP, protocolos, a assinatura de protocolos, por exemplo, com Cabo Verde. Como é que está esse processo? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que sobre essa matéria, de facto, primeiro, há objetivamente uma falta de mão de obra em Portugal, incluindo na área do turismo. Isso é o que temos sentido como uma das principais dificuldades do setor do turismo. E não parece ter havido grande evolução nesse sentido. Há algum tempo que se fala sobre isso e continua na mesma, ou não? Melhorámos a legislação e, sobretudo... Mas sem efeitos práticos? Temos que agilizar e ser mais ágeis naquilo que são a emissão de vistos. Mas há uma coisa que é certa, que é a nossa prioridade é a inclusão e não a restrição. Os verbos a conjugar nesta matéria é incluir, integrar e não restringir e proibir. Isso é um pano de fundo que eu gostaria de deixar. Mas porquê que diz isso? Digo isso porque Portugal é um país que precisa de pessoas, é um país que sabe receber bem, pela sua história, pelas suas tradições e por aquilo que são as suas necessidades. Mas isso é uma resposta a alguns partidos, à posição de alguns partidos? Não, isto é aquilo que é a linha muito clara de governo. Nós somos pela inclusão e não pela restrição. E por isso as leituras fazem-se as que se tiverem que fazer. Ou internamente ao próprio CEF? Não, isto é uma linha política clara do governo. Somos pela inclusão e não pela restrição. E dizer mais, estamos a ser consequentes. Porque basta ter presente que em 2015 nós tínhamos apenas cerca de 100 mil pessoas inscritas na Segurança Social, pessoas, leia-se, estrangeiras, e hoje são mais de 630 mil pessoas inscritas na Segurança Social. E por isso diz bem daquilo que é a nossa prioridade, mas em termos que é atrair também pessoas estrangeiras, incluir, integrar na Segurança Social, porque o país precisa de pessoas e é um país que recebe bem e que tem que acolher e que tem que integrar. E é isso que está a ser feito. E mesmo no domínio do turismo, no contexto das escolas de doutoria e turismo, estamos a desenhar programas para também promover essa inclusão, essa integração do mercado de trabalho de pessoas que vêm de fora e que escolhem Portugal para viver, para trabalhar e para ser felizes. O Governo fala na necessidade de agilizar a questão dos vistos e que tem trabalhado nesse sentido. Quando é que podemos ver resultados concretos
dessa agilização dos vistos e, portanto, com a melhoria desta diferença que há no mercado de trabalho, da falta de mão de obra? O primeiro passo foi a aprovação do pacote legislativo. Há um trabalho em curso entre vários ministérios. Essa é uma matéria muito mais direta da ação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas estamos a trabalhar. É uma preocupação da área do trabalho, da área da economia, dos negócios estrangeiros. O que posso dizer é que é um compromisso muito claro, no sentido de urgência de resolver isso, porque essa é uma necessidade do país. Sr. Secretário de Estado, não acha que quando estas alterações da legislação do trabalho entrarem em vigor, que a situação ainda vai ficar mais complicada no turismo, relativamente ao tipo de mão de obra que precisa, ao tipo de contratos que fazem? Olha, o que posso dizer é o seguinte. Primeiro, nós temos assistido, no país, aquilo que é uma valorização salarial nos últimos anos. Repare, o ordenado mínimo nacional aumentou em 50%, de 2015 para 2022. Os salários médios aumentaram 29%, de 2015 para 2022, e, portanto, tem havido, de facto, um reforço salarial. Mas o setor paga mal, na sua opinião? O setor, aquilo que tem vindo a escutar, é que tem vindo a fazer um esforço muito significativo de reforço salarial. Mas não me respondeu à questão. Daquilo que o input que tenho, nomeadamente daquilo que até é público, há grupos que estão a ir muito além daquilo que é a remuneração prevista na concertação social. E esses grupos, posso dizer, grupos ou empresas, o que lhe posso dizer é que estão a garantir o futuro. Porque quem conseguir pagar melhores salários está a garantir futuro. Porque nós temos que reter talento, atrair e reter talento. E é por isso que há empresas que depois são mais competitivas, quando também conseguem remunerar mais. E isso eu vejo como positivo e quero saudar essas empresas que têm feito um esforço de ir bem mais além, e temos vários exemplos de algumas com aumento a 9%, a 10% dos seus salários. Mas aqui a questão tem mais a ver com as regras do trabalho e dos contratos, não é? Porque é um trabalho muito sazonal, em alguns casos, e porque as restrições ao trabalho temporário passam a ser maiores, não é? Isso não vai prejudicar o setor? Não, repara, nós temos que garantir duas coisas. As empresas precisam de trabalhadores e os trabalhadores também precisam de estabilidade laboral. É esse equilíbrio que vai ter que ser encontrado, mas há aqui um ponto que eu acho que era importante também termos presente, que é, nos últimos 10 anos, nunca a precariedade laboral esteve tão baixa. E isto é significado, é um sinal claro, refiro-me aos trabalhos de contrato por conta do trem, isto é, as empresas, elas próprias, estão a tomar a iniciativa de oferecer aos seus trabalhadores contratos com maior estabilidade, contratos sem termo. Como digo, nos últimos 10 anos, nunca a precariedade laboral esteve tão baixa, e isso é um dado... Mesmo no turismo? É o dado que tenho em termos gerais, não tenho um dado específico no setor do turismo, mas que é um sinal muito evidente daquilo que é a transição, daquilo que é, digamos, a mudança das empresas para dar maior estabilidade aos seus trabalhadores, porque sentem isso mesmo. Muitos trabalhadores precários do turismo também acabaram por sair do setor e não pretendem voltar, não é? Por isso mesmo, esse é que é o desafio. E é por isso mesmo que temos muitas empresas hoje a dizer e a pensar e a agir. Vou pagar mais e vou dar mais estabilidade, porque há mesmo falta de recursos humanos. Alguns saíram e agora tem que se atrair. E para atrair há várias coisas a fazer. Há a dimensão dos salários e há, como digo, empresas que estão a ir bem mais além e bem para garantir o futuro da sua atividade. Temos que também ter campanhas de dignificação e valorização dos profissionais do turismo e estamos a trabalhar nisso. Nós vamos desenvolver uma campanha para valorizar ainda mais aquilo que é o papel importantíssimo dos profissionais do turismo, porque nós, quando falamos do turismo, estamos a falar da maior atividade económica exportadora do país. E onde as pessoas têm um papel essencial. A qualidade do serviço do país depende das pessoas. O turismo é uma indústria de pessoas para pessoas. Podemos ter as melhores praias do mundo, e temos. Temos património da humanidade, que temos. Temos belíssimos hotéis, mas depois temos que ter também a qualidade de serviço. E temos tido qualidade de serviço. Temos é que continuar a reforçar as qualificações e vamos ter também um plano de valorização das escolas de hotelaria e turismo de Portugal de 20 milhões de euros. É algo que também é uma ambição para valorizar as nossas escolas de hotelaria e turismo, que são escolas de excelência para precisamente qualificar mais recursos humanos, onde o domínio da inclusão está previsto também,
e da internacionalização das nossas escolas, e por isso é um tema muito importante. Estamos atentos a trabalhar nas diferentes áreas para atrair e qualificar recursos humanos. Aliás, vamos também apresentar, ainda este mês de março, uma agenda para as qualificações e para o emprego no turismo, que vai ter estas valências. Reforço das qualificações, valorização das nossas escolas, campanha para a promoção e valorização dos profissionais de turismo, e por isso esse é um tema que temos na agenda e que vamos concretizar. Temos de concluir, mas queria ainda perguntar-lhe se a descentralização em curso, que vai levar a alterações de competências, se vai levar a alterações de competências no setor, ou seja, a nível regional, se, por exemplo, mantém as entidades regionais de turismo, as agências regionais de promoção de turismo, ou se haverá também alterações? Neste momento, o que nós temos é um setor de excelência e de resiliência e que tem crescido. E, por isso, o modelo institucional que tem existido em Portugal tem servido os interesses da atividade económica e turística. Por isso, não há nenhuma razão neste momento que justifique qualquer alteração do modelo regional e institucional do turismo. Aquilo que estamos sempre disponíveis é para aperfeiçoar, melhorar naquilo que sejam práticas entre as várias instituições, onde podemos aperfeiçoar. Mas, do ponto de vista do modelo institucional, não há nenhuma razão, nem isso está previsto no programa do Governo. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Covilhã. A minha terra. Associação Desportiva da Estação. O clube onde marquei muitos golos. Universidade do Algarve. Onde comecei o meu percurso académico. CCDR Norte. Uma grande escola de planeamento. Rita Marques. A minha antecessora. Sustentabilidade. A condição base para desenvolvimento. Tempos livres. Família e amigos. Férias. Cá dentro. Verão. Interior e Algarve. Algarve. Destino de referência mundial de sol e praia e de golfo. Saudade. Tempo. Irmãos. Para a vida. Sonho. Fazer feliz os meus filhos e a minha família. Família. É o núcleo duro que nos faz caminhar, andar para a frente. Sporting. É o meu clube de paixão, como aliás aqui o cenário verde que temos aqui de fundo. Portugal. É o melhor país do mundo. Sr. Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, muito obrigada por ter estado neste Conversa Capital. Pode rever a entrevista com Nuno Fazenda em www.rtp.pt ou ouvir em podcast. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.